quando uma menina de 8 anos disse ao juiz em cadeira de rodas: "Vou fazer Luandar se libertar o meu pai." Todos se riram até que ela pôs as suas pequenas mãos sobre ele e o impossível aconteceu. No Tribunal de Justiça de Santa Esperança, o silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. As paredes de madeira escura pareciam absorver cada suspiro, cada batida acelerada do coração. No banco dos réus, Marcos Silva apertava as suas mãos trêmulas, sabendo que o seu destino seria decidido nos próximos minutos. Os seus olhos procuraram desesperadamente entre o público até encontrar a sua pequena filha. Valentina, de apenas 8 anos, olhava-o com aqueles olhos enormes cor de mel que brilhavam com uma fé inabalável. Apesar de tudo o que tinha acontecido, apesar das lágrimas que tinha derramado ao ver o pai algemado, ela continuava a acreditar na sua inocência. O juiz Leonardo Mendes deslocava-se lentamente na sua cadeira de rodas até chegar ao seu lugar no estrado. As suas mãos fortes empurravam as rodas com a experiência de quem tinha aprendido a viver de uma maneira diferente após um acidente que mudou a sua vida para sempre. Apesar da sua condição, a sua presença impunha respeito absoluto em toda a sala. A procuradora Isabela Rodrigues levantou-se com um sorriso frio que não chegava aos seus olhos. "Senhor juiz, os factos são claros e irrefutáveis. Marcos Silva foi acusado de roubo de fundos da empresa construtora Vale Novo, onde trabalhava como contabilista principal. As evidências documentais demonstram que desviou mais de 50 mil euros para uso pessoal." Marcos sentiu como se lhe tivessem cravado uma adaga no peito. Cada palavra da procuradora era como uma pedra mais pesada sobre os seus ombros. Sabia que era inocente, mas os documentos tinham aparecido com a sua assinatura. Os registros bancários mostravam depósitos que ele jamais tinha feito. O seu advogado de defesa, Nuno Ferreira, um jovem com apenas 2 anos de experiência, mostrava-se nervoso e suado. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto revia uma e outra vez os documentos que tinham contra ele. "Senhor juiz", balbuciou Nuno, "o meu cliente mantém a sua inocência, embora eu reconheça que as evidências apresentadas são complicadas de refutar." Valentina apertou os pequenos punhos no seu colo. Não entendia todas aquelas palavras complicadas que os adultos diziam, mas entendia que estavam a dizer que o pai era mau, e isso não podia ser verdade. O pai era o homem mais bom do mundo inteiro, o que lhe lia histórias todas as noites, o que a consolava quando tinha pesadelos, o que trabalhava horas extras para lhe comprar os seus materiais escolares. O juiz Leonardo começou a falar com voz grave e pausada. Depois de rever cuidadosamente todas as evidências apresentadas por ambas as partes, este tribunal chegou a uma decisão. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. A pequena Valentina levantou-se de um salto com a valentia que só podem ter as crianças quando o amor as impulsiona. "Espere", gritou com a sua voz fininha que ressoou por todo o tribunal como um sino de cristal. Um murmúrio de surpresa espalhou-se por toda a sala. O oficial de justiça moveu-se instintivamente na sua direção, mas o juiz Leonardo levantou a mão, detendo-o. "Menina, este é um tribunal de justiça. Não pode interromper." Mas Valentina já tinha começado a caminhar para a frente, os seus sapatos escolares a tilintar contra o chão de mármore. As suas tranças balançavam enquanto avançava com determinação absoluta. "O meu pai não é mau", declarou com uma convicção que fez vários adultos sentirem um nó na garganta. "O meu pai é bom. Ele ensinou-me que temos sempre de dizer a verdade, e se ele diz que não pegou nesse dinheiro, então não pegou." Marcos sentiu que as lágrimas ameaçavam traí-lo. A sua pequena guerreira estava ali a defender-lo quando toda a gente o tinha abandonado. O juiz Leonardo olhou para ela com curiosidade. Tinha visto muitos casos nos seus 20 anos de carreira, mas nunca uma criança tinha mostrado tanta determinação e pureza nas suas palavras. "Valentina", disse-lhe com voz mais suave, "entendo que ames o teu pai, mas nós, adultos, devemos tomar decisões baseadas em evidências. Mas o senhor não consegue andar", interrompeu a menina com a honestidade brutal que só as crianças têm, fazendo com que toda a sala ficasse em silêncio absoluto. O ambiente tornou-se tenso. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis. Ninguém se atrevia a mencionar a condição do juiz de forma tão direta. Mas Valentina não tinha terminado. Aproximou-se mais até ficar mesmo em frente à cadeira de rodas do juiz, olhando-o diretamente nos olhos com aquela pureza que desarma qualquer defesa. "A minha avózinha Rosa disse-me que quando temos fé de verdade, daquela fé que sai do coração,
Podem acontecer coisas muito bonitas, continuou a menina, as suas palavras carregadas de uma sinceridade que tocou a alma de todos os presentes. Se o Senhor der uma oportunidade ao meu pai, se me deixar provar-lhe que ele é bom, eu vou ajudá-lo a andar outra vez. Um silêncio sepulcral apoderou-se do tribunal. Era como se o tempo tivesse parado. A procuradora Isabela franziu o sobrolho com incredulidade. O advogado Nuno abriu a boca, mas nenhum som saiu. Os presentes nas bancadas pareciam estátuas de sal. O juiz Leonardo sentiu algo estranho no seu peito, como se uma mão quente tivesse tocado o seu coração. Em todos estes anos, desde o seu acidente, tinha aprendido a viver com a sua condição. Tinha encontrado propósito no seu trabalho, mas nunca alguém lhe tinha oferecido esperança de forma tão pura e desinteressada. Valentina, sussurrou o juiz, e pela primeira vez em muito tempo a sua voz ficou ligeiramente embargada. Os médicos disseram que as minhas pernas nunca. Os médicos não conhecem a minha avózinha, interrompeu a menina com um sorriso que iluminou toda a sala. Ela diz que há 2 tipos de medicina, a dos doutores e a do coração, e o coração nunca mente. A pequena estendeu as suas mãozinhas em direção às pernas do juiz, mas parou, esperando a sua permissão com uma educação que falava muito bem da educação que tinha recebido. Posso? Perguntou com tanta ternura que vários adultos tiveram de limpar dissimuladamente os seus olhos. O juiz Leonardo olhou para aquelas mãozinhas pequenas. Depois olhou para os olhos cor de mel cheios de esperança e algo no seu interior disse-lhe que aquele momento mudaria tudo para sempre. Lentamente, muito lentamente, acenou com a cabeça. E foi então que começou a acontecer algo que nenhuma pessoa naquela sala jamais esqueceria em toda a sua vida. O silêncio no Tribunal de Justiça de Santa Esperança era tão profundo que se podia ouvir a batida de cada coração. Todos os olhos estavam fixos na pequena Valentina, que permanecia de pé em frente ao juiz Leonardo com as suas mãozinhas estendidas, esperando a sua permissão com uma paciência que desafiava a sua pouca idade. O juiz olhou para aquelas pequenas mãos que tremiam ligeiramente, não de medo, mas de emoção pura. Nos seus 20 anos a administrar justiça, tinha visto de tudo. Criminosos empedernidos, vítimas destroçadas, advogados brilhantes e outros incompetentes, mas nunca, jamais tinha visto tanta fé concentrada num ser tão pequeno. Está bem, Valentina, sussurrou o juiz com uma voz que mal era audível. Podes tentar. A procuradora Isabela levantou-se de um salto, o seu rosto refletindo uma mistura de incredulidade e aborrecimento. Senhor juiz, protestou com voz estridente, isto é completamente irregular. Não podemos permitir que uma criança transforme este tribunal num circo com superstições. Mas o juiz Leonardo levantou a mão, silenciando-a. Algo no seu interior dizia-lhe que devia permitir que aquilo acontecesse, como se uma voz ancestral lhe sussurrasse que alguns momentos na vida transcendem as regras e os protocolos. Valentina aproximou-se mais até ficar a centímetros das pernas imóveis do juiz. Os seus olhinhos cor de mel brilhavam com uma determinação que envergonharia muitos adultos. A minha avózinha Rosa ensinou-me que as mãos podem falar quando o coração está limpo, disse a menina com aquela sabedoria que por vezes os mais pequenos possuem. Ela diz que quando alguém sofre, nós podemos partilhar a nossa força. Com uma delicadeza infinita, Valentina colocou as suas pequenas palmas sobre os joelhos do juiz. As suas mãozinhas pareciam minúsculas contra o fato formal do magistrado, como 2 borboletas brancas pousando numa montanha. E então aconteceu algo que nenhuma pessoa naquela sala esperava. O juiz Leonardo sentiu uma estranha calidez, como se uma corrente elétrica muito suave percorresse as suas pernas. Não era dor, não era desconforto. Era algo que não sentia há 5 longos anos. Os seus olhos abriram-se de par em par e uma expressão de espanto absoluto desenhou-se no seu rosto. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas, sem que ele conseguisse controlá-las. Eu sinto algo, murmurou com voz embargada, olhando para suas pernas, que tinham permanecido silenciosas durante tanto tempo. Um murmúrio de surpresa espalhou-se por toda a sala como uma onda. Alguns presentes levantaram-se para ver melhor, outros fizeram o sinal da cruz instintivamente. Marco, do banco dos réus, observava a cena com os olhos cheios de lágrimas, dividido entre a esperança pela sua liberdade e o espanto pelo que estava a presenciar. Adró, Sofia Rebelo, médica neurologista que estava entre o público a observar o julgamento por curiosidade profissional,
Aproximou-se rapidamente. Tinha tratado o juiz Leonardo anos antes, imediatamente após o seu acidente, e conhecia perfeitamente a sua condição. Senhor juiz, disse a doutora com voz profissional, mas trêmula, o que exatamente está a sentir? Leonardo fechou os olhos, concentrando-se nas sensações que percorriam o seu corpo. É como se estivesse a dormir e alguém me estivesse a acordar suavemente. Descreveu com espanto. Sinto formigueiro, sinto calidez. Sofia, durante 5 anos não senti absolutamente nada da cintura para baixo e agora? Tentou mover os dedos dos pés dentro dos seus sapatos de couro preto. No início não aconteceu nada, mas depois, muito levemente, sentiu que respondiam ao seu comando mental. Meu Deus! Exclamou a doutora caindo de joelhos para examinar as pernas do juiz. Isto é medicamente impossível. Os seus nervos espinhais foram severamente danificados no acidente. Os estudos mostraram uma lesão completa ao nível da 2ª vértebra lombar, mas Valentina manteve as suas mãozinhas sobre os joelhos do juiz, fechando os olhos e sussurrando palavras que só ela podia ouvir, como se estivesse a ter uma conversa secreta com forças invisíveis. A minha vozinha diz que às vezes os doutores veem com os olhos, mas não com a alma, murmurou a menina sem abrir os olhos. Ela diz que o corpo tem memória e que às vezes só precisa que alguém lhe lembre como ser forte outra vez. O juiz Leonardo sentiu uma onda de emoções que tinha mantido sepultadas durante anos. Recordou vividamente o dia do seu acidente. Tinha regressado de uma audiência muito difícil, onde tinha tido de condenar um jovem pai de família por um crime que tinha cometido por desespero. Chovia intensamente, as ruas estavam escorregadias e um caminhão perdeu o controle. Tinha acordado no hospital 3 dias depois com os médicos a explicarem-lhe gentilmente que nunca mais voltaria a andar. Naquele momento tinha sentido que a sua vida tal como a conhecia tinha terminado, mas com o tempo tinha aprendido a encontrar propósito na sua nova realidade. Tinha desenvolvido uma empatia mais profunda pelo sofrimento humano. Valentina, sussurrou o juiz, como sabes fazer isto? A menina abriu seus olhos cor de mel e olhou-o com um sorriso que parecia conter todos os segredos do universo. Não sou eu quem o faz, respondeu com aquela honestidade transparente que só as crianças têm. A minha avózinha diz que quando alguém tem o coração muito limpo e acredita de verdade que as coisas boas podem acontecer, então as coisas boas vêm sozinhas. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O juiz Leonardo, concentrando-se com todas as suas forças, conseguiu mover levemente o seu pé direito. Foi um movimento muito pequeno, quase imperceptível, mas foi real. Sofia sufocou um grito de surpresa. Mexeu-se. O pé dele mexeu-se, exclamou, fazendo com que toda a sala explodisse em murmúrios de espanto. Mas Valentina não tinha terminado. Olhou para o juiz diretamente nos olhos e falou-lhe com uma seriedade que contrastava completamente com a sua pouca idade. Senhor juiz, o senhor pode sentir outra vez porque o seu coração sempre foi bom. O senhor ajuda as pessoas. O senhor procura a verdade. Mas o meu pai também tem o coração bom, e ele precisa que o senhor o ajude também. As palavras da menina caíram sobre o tribunal como gotas de chuva sobre terra seca. O juiz Leonardo compreendeu naquele instante que estava a viver algo que transcendia qualquer experiência prévia. Aquela pequena tinha conseguido em minutos o que os melhores médicos do país tinham declarado impossível. Retirou cuidadosamente as mãozinhas de Valentina dos seus joelhos e tomou-as entre as suas, com infinita ternura. Valentina, o que acabaste de fazer não tenho palavras para te agradecer, mas diz-me, realmente acreditas que o teu pai é inocente? A menina acenou com tal convicção que teria convencido até o mais cético. O meu pai nunca me mentiu, nem sequer quando lhe perguntei se existiam monstros debaixo da cama. Ele disse-me a verdade, que os únicos monstros que existem são algumas pessoas que se esqueceram de ser boas, mas ele nunca se esqueceu de ser bom. O juiz Leonardo olhou para Marco, que observava a cena com lágrimas a escorrer livremente pelas suas bochechas. Depois olhou para a procuradora Isabela, que parecia estar em estado de choque total. E foi então que tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso desta história extraordinária. O juiz Leonardo olhou diretamente para os olhos de Valentina e, pela primeira vez em 5 anos, sentiu que algo maior que a lei estava a guiar as suas decisões. A calidez que tinha sentido nas suas pernas continuava ali como uma promessa sussurrante de que os milagres ainda existiam neste mundo. Procuradora Isabela, disse com voz firme, solicito um recesso de 3 dias para investigar pessoalmente este caso. Algo me diz que precisamos de aprofundar mais nas evidências apresentadas.
A procuradora Isabela levantou-se como uma mola, o rosto avermelhado de indignação. Senhor juiz, isto é completamente irregular. As evidências são claras, os documentos estão assinados, os registros bancários são irrefutáveis. Não podemos permitir que truques de ilusionismo influenciem a administração de justiça, mas o juiz Leonardo já tinha tomado a sua decisão. Com esforço considerável, conseguiu mover a sua cadeira de rodas usando não só os braços, mas aplicando uma leve pressão com as suas pernas, algo que não tinha sido capaz de fazer desde o seu acidente. O tribunal declara-se em recesso, anunciou batendo seu malhete. Oficial de Justiça Rodrigues, por favor, acompanhe a família Silva à sala de espera. Enquanto a sala se esvaziava lentamente, Valentina aproximou-se novamente do juiz. Os seus olhinhos cor-de-mel brilhavam com uma sabedoria que desafiava a sua pouca idade. Senhor juiz, sussurrou a menina, a minha avózinha Rosa quer conhecê-lo. Ela diz que o senhor tem perguntas que só ela pode responder. 2 dias depois, numa pequena casa no bairro da Esperança, o juiz Leonardo encontrava-se sentado na sua cadeira de rodas em frente a uma mulher de cabelo prateado que irradiava uma serenidade extraordinária. Rosa Costa, a avó de Valentina, tinha mãos calejadas por 70 anos de vida e olhos que pareciam guardar segredos ancestrais. Juiz Leonardo, disse Rosa com voz suave, mas cheia de autoridade. O senhor veio aqui à procura de respostas sobre a minha neta, mas as perguntas reais estão no seu coração. A casa era humilde, mas impecavelmente limpa. As paredes estavam decoradas com fotografias familiares e pequenas plantas que Rosa cuidava com esmero. Valentina brincava silenciosamente num canto, desenhando com lápis de cor. Dona Rosa, começou o juiz, o que a sua neta fez no tribunal? Como é possível? Os médicos dizem que é impossível eu ter recuperado sensação nas minhas pernas. Rosa sorriu com aquele sorriso que as avós têm quando sabem segredos que o mundo adulto esqueceu. A minha neta tem um dom que vem de muito longe na nossa família, explicou, servindo chá de ervas em chávenas de cerâmica azul. A minha bisavó tinha-o, a minha mãe também, e eu tive-o quando era jovem, mas vai se perdendo quando nos tornamos adultos e deixamos de acreditar nas coisas que não se podem tocar com as mãos. Dom? Perguntou o juiz, inclinando-se para a frente. O dom de curar o que está partido, não só no corpo, mas na alma, respondeu Rosa. Mas a Valentina é especial. O seu dom é mais puro, porque o seu coração nunca conheceu a maldade. Quando ela toca alguém que sofre, a sua fé transforma-se em medicina. Nesse momento, Marco entrou na sala. Ele parecia abatido, com olheiras profundas que falavam de noite sem dormir. Tinha sido libertado sob fiança graças à intervenção do juiz, mas o peso da acusação estava a consumi-lo. Senhor juiz, disse Marco com voz embargada, não sei como lhe agradecer por me ter dado esta oportunidade. Sei que as evidências me condenam, mas juro pela vida da minha filha que eu não roubei esse dinheiro. Rosa observou Marco com aqueles olhos que pareciam ver além das aparências. Conta-nos exatamente o que aconteceu no teu trabalho, filho, disse-lhe com gentileza maternal. Marco sentou-se numa cadeira de madeira, esfregando as mãos nervosamente. Trabalhava como contabilista na construtora Vale Novo há 6 anos. O meu chefe direto era o supervisor Ricardo Santos. Ultimamente ele andava muito nervoso. Chegava tarde, ficava a trabalhar até muito tarde. Há 3 semanas pediu-me para rever uns documentos urgentes. Disse-me que precisava da minha assinatura para autorizar umas transferências de emergência. E tu assinaste? Perguntou o juiz. Sim, assinei. Os documentos que ele me mostrou eram ordens de pagamento para fornecedores, algo completamente normal. Mas nunca vi os documentos que apareceram depois na investigação. Aqueles que supostamente autorizavam transferências para a minha conta pessoal. Rosa trocou um olhar significativo com o juiz. Os seus anos de experiência tinham-lhe ensinado a reconhecer a verdade quando a ouvia. Juiz Leonardo, disse a anciã, o senhor acredita que um homem que criou uma menina como a Valentina pode ser um ladrão? Foi nesse momento que o telefone da casa tocou. Rosa atendeu com a sua tranquilidade habitual. Sim? A sua expressão mudou gradualmente. Sim, ele está aqui. Que? Tem a certeza? Entendo. Muito obrigada. Desligou o telefone e dirigiu-se a Marco com urgência. Era o detetive André Lourenço da Polícia Judiciária. Ele diz que precisa de te ver imediatamente. Encontraram algo importante nos escritórios da tua empresa. 1 hora depois, na esquadra da polícia, o detetive André Lourenço,
Um homem de meia idade com reputação de honestidade inabalável estendia vários documentos sobre a sua secretária. Marco, juiz Leonardo, o que encontramos vai mudar completamente este caso, anunciou com seriedade. Ontem, obtivemos um mandado judicial para revistar os computadores da construtora Vale Novo, especialmente o do supervisor Ricardo Santos. O detetive apontou para uma pasta grossa cheia de documentos. Encontramos 2 versões de cada documento que o Marco assinou. Numa versão, que era a que mostraram ao Marco, autorizavam-se pagamentos normais a fornecedores. Na outra versão, os mesmos números de referência e as mesmas assinaturas, mas os destinatários tinham sido alterados digitalmente para direcionar o dinheiro para contas pessoais. Marco sentiu como se um peso enorme tivesse sido removido do seu peito. Mas isso não é tudo, continuou o detetive. Também encontramos registros de que Ricardo Santos tinha estado a jogar em casinos online e tinha perdido uma quantidade significativa de dinheiro da empresa nos últimos 6 meses. Precisava de um bode expiatório para cobrir as suas perdas. O juiz Leonardo apertou os controlos da sua cadeira de rodas, sentindo uma indignação que lhe percorreu todo o corpo, incluindo as suas pernas, onde ainda persistia aquela estranha sensação de calidez. "Onde está Ricardo Santos agora?" perguntou com voz firme. "Essa é a parte complicada", respondeu o detetive com expressão preocupada. "Desde ontem que não aparece em lado nenhum. A sua esposa diz que saiu cedo e não voltou. O seu telemóvel está desligado e, segundo o registro do seu cartão de crédito, levantou uma grande quantidade de dinheiro ontem de madrugada." Nesse momento, Valentina, que tinha estado a brincar silenciosamente num canto do escritório do detetive, correu para o pai. "Pai", exclamou com alegria, "já sabem que tu és bom." Marco levantou-a nos braços, as lágrimas a escorrer livremente pelas suas bochechas. "Sim, meu amor, já o sabem", sussurrou contra o seu cabelo. "Graças a ti e à tua valentia. Já o sabem." Mas Valentina soltou-se dos braços do pai e dirigiu-se ao juiz Leonardo com aquela seriedade que por vezes as crianças tinham quando intuíam coisas que os adultos não podiam ver. "Senhor juiz", disse-lhe, pondo novamente as suas pequenas mãos sobre os joelhos do magistrado, "o senhor Mal vai voltar amanhã. A minha avózinha diz que as pessoas que fazem coisas más sempre voltam para tentar corrigir os seus erros, mas às vezes fazem as coisas pior." O detetive André franziu o sobrolho. Como pode uma menina de 8 anos saber isso? Mas o juiz Leonardo já tinha aprendido a não subestimar as palavras de Valentina. Sentiu novamente aquela calidez a percorrer as suas pernas, mais forte do que antes, como se o seu corpo estivesse a recordar como sentir a vida outra vez. "Detetive Lourenço", disse com determinação, "quero que ponha vigilância discreta na empresa amanhã. Se a Valentina tiver razão e o Ricardo voltar, precisamos de estar preparados." E enquanto saíam da esquadra da polícia, o juiz Leonardo fez algo que não fazia há 5 anos. Tentou exercer pressão real com as suas pernas para impulsionar a sua cadeira de rodas. E para o seu espanto absoluto, os seus músculos responderam com uma força que ele pensou ter perdido para sempre. Mas nenhum deles imaginava que no dia seguinte Ricardo Santos não só regressaria, mas traria consigo uma evidência que poderia destruir para sempre as esperanças de liberdade de Marco. A madrugada do dia seguinte chegou envolta numa névoa espessa que cobria a cidade como um manto cinzento. Nos escritórios da construtora Vale Novo, o detetive André Lourenço e 2 agentes à paisana tinham se postado desde as 5 da manhã, seguindo a estranha, mas certeira previsão de Valentina. Às 8h37 da manhã, exatamente como a menina tinha intuído, Ricardo Santos apareceu no parque de estacionamento da empresa. A sua aparência tinha mudado drasticamente em apenas 2 dias. Barba por fazer, roupa amarrotada e olhos avermelhados que delatavam noites sem dormir. Da sua posição numa carrinha de vigilância, o detetive observou através de binóculos como Ricardo olhava nervosamente para todos os lados antes de entrar no edifício, usando o seu cartão de acesso, que surpreendentemente ainda funcionava. Equipa Alfa. O suspeito entrou no edifício, murmurou o detetive pelo seu rádio. "Mantenham posições, mas não intervenham até o meu sinal." Entretanto, no Tribunal de Justiça de Santa Esperança, o juiz Leonardo tinha se levantado antes do amanhecer com uma sensação extraordinária. Pela primeira vez em 5 anos, tinha conseguido transferir peso real para as suas pernas ao levantar-se da cama. Não conseguia andar ainda, mas a ligação entre a sua mente e os seus membros inferiores fortalecia-se a cada dia que passava desde o encontro com Valentina. A sua secretária judicial,
Patrícia Almeida, uma mulher eficiente de 40 anos que trabalhava com ele desde antes do acidente, entrou no seu gabinete com expressão preocupada. Senhor juiz, acabou de chegar um envelope muito estranho, disse Patrícia estendendo um envelope manila sem remetente. Encontraram-no debaixo da porta principal do tribunal esta madrugada. Leonardo abriu o envelope com cuidado. Lá dentro havia fotografias, documentos e uma carta escrita à mão com letra trêmula. Os seus olhos abriram-se de par em par ao ler o conteúdo. Patrícia, contacte imediatamente o detetive Lourenço. Diga-lhe que temos uma emergência e que preciso de falar com ele agora mesmo. Nos escritórios da construtora Vale Novo, Ricardo Santos dirigia-se diretamente ao seu computador pessoal. As suas mãos tremiam enquanto introduzia palavras-passe e procurava desesperadamente ficheiros específicos. O que ele não sabia era que cada movimento que fazia estava a ser monitorizado pelas câmaras de segurança que o detetive tinha ativado remotamente. De repente, Ricardo parou em frente ao seu ecrã com uma expressão de horror absoluto. Os ficheiros que procurava já não estavam lá. No seu lugar havia uma pasta nova intitulada Evidências Backup, que continha cópias de todos os documentos falsificados que tinha criado para incriminar Marco. Não, murmurou para si mesmo, batendo desesperadamente no teclado. Foi então que ouviu passos a aproximarem-se pelo corredor. Ricardo escondeu-se rapidamente debaixo da sua secretária com o coração a bater tão forte que estava certo de que poderiam ouvi-lo do corredor. Ernesto Pires, o gerente-geral da construtora, entrou no escritório acompanhado de um homem elegante que Ricardo não reconheceu. Ernesto era um homem corpulento de 50 anos com um ar de autoridade que intimidava os seus empregados. Como lhe disse por telefone, Doutor Castro, ouviu Ricardo que Ernesto dizia: preciso que este problema seja resolvido definitivamente. Marco Silva sabe demasiado sobre as nossas operações financeiras. O homem elegante, aparentemente um advogado, respondeu com voz fria e calculista: entendo a sua preocupação, Sr. Pires, mas preciso que me explique exatamente quanto dinheiro está em risco de ser descoberto se este caso for investigado a fundo. Ricardo sentiu o sangue gelar nas suas veias. Do seu esconderijo debaixo da secretária, apercebeu-se de que tinha sido usado como peão numa operação muito maior do que ele tinha imaginado. Não estamos a falar apenas dos 50,000 euros que o Ricardo moveu para a sua conta, continuou Ernesto. Estamos a falar de mais de 2 milhões de euros que desviamos dos orçamentos de construção durante os últimos 3 anos. Se o Marco falar e alguém decidir investigar os livros de contabilidade reais... Entendo, interrompeu o Dr. Castro. E onde está Ricardo Santos agora? Desaparecido, como lhe disse, mas tem um plano alternativo. Preparei novos documentos que implicam diretamente Marco como o cérebro de toda a operação. Documentos que mostram que ele não só roubou os 50.000, mas que tem estado a coordenar o desvio de fundos há anos. Ricardo teve de tapar a boca com a mão para não gritar. Tinha se tornado, sem o saber, o bode expiatório de uma rede de corrupção que envolvia milhões de euros e anos de operações fraudulentas. Nesse momento, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto. O som, embora silencioso, pareceu-lhe tão forte como um grito no silêncio do escritório. Ernesto parou a meio da frase. Ouviu isso? Perguntou olhando à volta do escritório. Ricardo conteve a respiração, rezando a todos os santos que conhecia. Mas o Dr. Castro já se aproximava da secretária. Há alguém aqui? Disse com voz ameaçadora. Saia imediatamente ou chamamos a segurança. Ricardo não teve outra opção senão sair lentamente do seu esconderijo com as mãos trêmulas e o rosto pálido como papel. Ricardo, exclamou Ernesto, mas a sua surpresa inicial transformou-se rapidamente num sorriso frio. Que oportuna a tua aparição. Estávamos mesmo a falar de ti. Eu só vim buscar as minhas coisas pessoais, balbuciou Ricardo. Não ouvi nada, não sei nada, mas o doutor Castro já tinha fechado a porta do escritório à chave. Receio que já seja muito tarde para isso, Ricardo, disse Ernesto com uma calma que metia medo. Ouviste demais, e agora tens duas opções. Ou te tornas nosso colaborador permanente, ou encontramos outra maneira de garantir o teu silêncio. Entretanto, numa casa a vários quilômetros de distância, Valentina acordou sobressaltada de um pesadelo. Correu para o quarto da avó Rosa, com lágrimas a escorrer pelas suas bochechas. Avózinha, tive um sonho feio, soluçou a menina. O senhor que fez coisas más ao meu pai está em perigo. Há outros senhores maus que o querem magoar. Rosa abraçou a sua neta,
mas os seus olhos mostravam uma preocupação profunda. Tinha aprendido a levar muito a sério as visões de Valentina. Que mais viste no teu sonho, meu amor? Vi o senhor juiz a tentar pôr-se de pé, mas caiu. Soluçou Valentina, e vi o meu pai a chorar porque alguém lhe disse mentiras muito feias sobre ele. Rosa pegou no telefone imediatamente e marcou o número do juiz Leonardo. Eram 9h40 da manhã, quando a sua chamada chegou no momento exato em que o juiz estava a ler os documentos do envelope misterioso. Dona Rosa, respondeu Leonardo. Que coincidência que chame. Acabei de receber informações que mudam completamente este caso. Juiz Leonardo, a minha neta teve uma visão. O homem que incriminou Marco está em perigo agora mesmo, e ela diz que vão inventar mentiras novas sobre Marco. O juiz Leonardo sentiu o sangue gelar. Os documentos que tinha em frente a ele confirmavam exatamente o que Rosa acabara de lhe dizer. A carta anônima continha fotografias de Ernesto Pires em reuniões secretas, cópias de documentos que mostravam desvio de fundos de milhões de euros e uma confissão detalhada de alguém que se identificava apenas como um empregado arrependido. Dona Rosa, preciso que traga a Valentina ao tribunal imediatamente, disse com urgência. E por favor, contacte o detetive Lourenço. Creio que estamos prestes a descobrir que Marco não é só inocente do roubo de que é acusado, mas que é vítima de algo muito maior. Nos escritórios da construtora Vale Novo, a situação tinha se tornado extremamente tensa. Ricardo estava sentado numa cadeira, suando profusamente, enquanto Ernesto e o Dr. Castro discutiam em voz baixa as suas opções. A única maneira de nos protegermos é garantir que Marco seja condenado não só pelo roubo original, mas como o cérebro de toda a operação, murmurou Ernesto. Ricardo vai assinar uma confissão completa, admitindo que Marco o chantageou para participar no esquema. E se me recusar? Perguntou Ricardo com um fio de voz. O Dr. Castro sorriu com frieza. Então garantiremos que desapareces para sempre. E os documentos que preparamos mostrarão que tu e Marco fugiram juntos com todo o dinheiro. Foi nesse momento que as portas do escritório se abriram de repente e o detetive André Lourenço entrou acompanhado de 4 agentes armados. Ninguém se mexa, gritou o detetive. Ernesto Pires e Dr. Ricardo Castro estão presos por fraude, peculato e conspiração, mas a maior surpresa ainda estava por vir. Na entrada do escritório, apareceu uma figura que ninguém esperava ver. Na entrada do escritório da construtora Vale Novo, apareceu uma figura que fez com que todos ficassem sem fôlego. O juiz Leonardo, mas não na sua cadeira de rodas, mantinha-se de pé, apoiando-se numa bengala com as pernas trêmulas, mas firmes, caminhando lentamente, mas com determinação absoluta. Atrás dele, como 2 pequenos anjos da guarda, caminhavam Valentina e a sua avó Rosa. A menina tinha insistido em acompanhá-lo, dizendo que o senhor juiz precisava da sua força para se manter de pé. Isto é impossível, exclamou o detetive André, que tinha visto o juiz em cadeira de rodas há apenas 3 horas. Senhor juiz, como está o senhor? Mas Leonardo levantou a mão, silenciando-o. Os seus olhos estavam fixos em Ernesto Pires e no Dr. Castro, que pareciam ter se transformado em estátuas de sal. Ernesto Pires, disse o juiz com voz firme, dando mais um passo dentro do escritório. Durante 15 anos tem roubado dinheiro destinado a construir casas para famílias trabalhadoras. Tem destruído a vida de homens inocentes como Marco Silva para cobrir os seus crimes. Valentina soltou-se da mão da avó e correu para Ricardo, que continuava sentado na cadeira, a tremer de medo. A pequena pôs as suas mãozinhas sobre os ombros do homem que tinha tentado destruir a sua família. Senhor Ricardo, disse-lhe com aquela voz doce que podia desarmar qualquer coração. O meu pai diz que quando alguém comete um erro, o mais corajoso que pode fazer é dizer a verdade para resolver as coisas. Ricardo olhou para aqueles olhos cor de mel cheios de perdão e compaixão, e algo se quebrou no seu interior. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas, enquanto olhava para a menina que tinha tentado deixar sem pai. Eu sinto muito, pequena, sussurrou com voz embargada. O teu pai nunca fez nada de mal. Fui eu quem assinou os documentos falsos, mas não sabia que era parte de algo tão grande. Pensei que estava apenas a cobrir algumas contas do casino. Ernesto Pires levantou-se de um salto, com o rosto avermelhado de fúria. Cala-te, Ricardo. Não sabes o que estás a dizer. Mas o juiz Leonardo deu outro passo em frente, e embora as suas pernas tremessem visivelmente, a sua presença irradiava uma autoridade que ninguém se atrevia a desafiar. Ernesto, já chega,
declarou com voz que ressoou por todo o escritório. Temos gravações de tudo o que disse aqui esta manhã. Temos documentos que provam o desvio de fundos de mais de 2 milhões de euros. E agora temos a confissão de Ricardo. O detetive Lourenço aproximou-se de Ernesto com as algemas preparadas, mas o gerente deu um passo atrás. Isto é uma armadilha, gritou desesperadamente. Esse juiz está a agir de forma irregular. Não pode investigar casos pessoalmente. Tudo isto é inadmissível. Foi então que Rosa Costa falou pela primeira vez desde que tinham chegado, com aquela voz serena que as pessoas que já viram muito na vida têm. Filho, disse a Ernesto, eu vivi 70 anos neste mundo e aprendi que os segredos sempre vêm à luz. Como a água que encontra o seu caminho para o mar, a verdade sempre encontra o seu caminho para o coração das pessoas. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O juiz Leonardo, impulsionado por uma força que não compreendia completamente, soltou a sua bengala e deu 3 passos completos, sem qualquer apoio. As suas pernas responderam como se tivessem esperado por este momento durante 5 longos anos. Todos os presentes ficaram de boca aberta. O detetive Lourenço teve de se sentar numa cadeira para não cair da impressão. Até Ernesto parou de gritar e olhou para a cena com olhos esbugalhados. Como é isto possível? Murmurou o Dr. Castro, que até aquele momento tinha mantido a sua compostura profissional. Valentina correu para o juiz Leonardo e pegou-lhe na mão com aquela naturalidade que as crianças têm diante dos milagres. A minha avózinha diz que quando alguém dedica a sua vida a ajudar outros, o universo devolve essa ajuda quando mais precisa, explicou a menina com um sorriso radiante. O Senhor ajudou o meu pai, então as forças boas ajudaram-no a si. Mas o momento mágico foi interrompido quando o telefone do escritório começou a tocar insistentemente. O detetive Lourenço atendeu. Sim, que? Tenha certeza? Entendido. Vamos já para lá. Desligou o telefone e dirigiu-se ao grupo com expressão grave. Senhor juiz, há um problema. Os meios de comunicação social souberam o que está a acontecer aqui. Há 3 carrinhas de notícias à porta do tribunal e estão a relatar que o senhor abandonou a sua imparcialidade judicial para investigar pessoalmente um caso. O rosto do juiz Leonardo ensombreceu. Sabia que isso poderia significar o fim da sua carreira, mas também sabia que não poderia ter agido de outra forma. Além disso, continuou o detetive, a procuradora Isabela Rodrigues apresentou uma queixa formal contra o senhor junto do Conselho Superior da Magistratura, alegando irregularidades processuais e influência indevida de fatores não científicos nas suas decisões judiciais. Valentina olhou para o juiz com preocupação, percebendo que algo de mal estava a acontecer, embora não compreendesse completamente os detalhes legais. Senhor juiz, vai ter problemas por ajudar o meu pai? Perguntou com aquela inocência que partia o coração. Leonardo ajoelhou-se lentamente em frente à menina, as suas pernas respondendo perfeitamente à sua vontade. Valentina, às vezes fazer o que é certo mete-nos em problemas com as pessoas que não entendem, mas prefiro ter problemas sabendo que ajudei a tua família do que viver tranquilo sabendo que o teu pai inocente está na prisão. Nesse momento, Ricardo Santos levantou-se com determinação renovada. Não, disse com voz firme. Não vou permitir que o juiz Leonardo tenha problemas por fazer o que é certo. Vou confessar tudo publicamente. Vou dizer exatamente como Ernesto me manipulou, como falsifiquei os documentos, como Marco Silva é completamente inocente. Ernesto rugiu como um animal encurralado. Se falares, destrua-te. Tenho contactos em todo o lado. Posso fazer-te desaparecer. Mas Valentina aproximou-se de Ricardo e pôs novamente as suas pequenas mãos sobre as dele. Senhor Ricardo, quando meu pai me ensinou a andar de bicicleta, disse-me que no início dá muito medo largar as mãos do guiador, mas que é a única maneira de aprender a manter o equilíbrio sozinha. Dizer a verdade é como largar as mãos do guiador. Ricardo olhou para aquelas mãozinhas que o tinham tocado com compaixão em vez de ódio e sentiu uma paz que não tinha experimentado em meses. Tens razão, pequena, sussurrou. É hora de eu aprender a manter o equilíbrio. Dirigiu-se ao detetive Lourenço com nova determinação. Detetive, quero fazer uma confissão completa e detalhada. Quero que chame os jornalistas. Quero dizer a verdade sobre tudo publicamente, sem importar as consequências. O juiz Leonardo sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Sabia que o que estava a acontecer salvaria Marco, mas também sabia que ele enfrentaria consequências severas pelos seus métodos pouco ortodoxos. Rosa aproximou-se do juiz e pôs uma mão enrugada, mas quente,
no seu ombro. Juiz Leonardo, a minha neta contou-me algo ontem à noite que não tinha dito a ninguém. No sonho, ela viu que o senhor teria de escolher entre o seu trabalho e o seu coração, e viu que depois de fazer a escolha correta, muitas coisas boas iriam acontecer. Que tipo de coisas boas? Perguntou Leonardo, embora parte dele tivesse medo da resposta. Valentina sorriu com aquele sorriso que podia iluminar a divisão mais escura. Vi que o senhor não só ia andar outra vez, senhor juiz. Vi que ia correr, e vi que muitas famílias como a minha iam receber ajuda porque o senhor foi corajoso. Nesse momento, o telefone do detetive tocou novamente. Depois de uma conversa breve, dirigiu-se ao grupo com uma expressão que misturava surpresa e esperança. Senhor juiz, era o gabinete do presidente do Conselho Superior da Magistratura. Ele diz que quer reunir-se consigo urgentemente, mas não para o sancionar. Diz que receberam informações adicionais sobre este caso que mudam todo o panorama. Leonardo olhou para Valentina, que lhe piscou o olho com aquela cumplicidade que as crianças têm quando sabem que algo maravilhoso está prestes a acontecer, mas nenhum deles imaginava que a reunião do dia seguinte revelaria uma ligação que mudaria não só o destino de Marco, mas o futuro da justiça em todo o país. No dia seguinte, no imponente edifício do Conselho Superior da Magistratura, o juiz Leonardo caminhava lentamente pelos corredores de mármore, apoiando-se apenas na sua bengala. Cada passo que dava ressoava como um eco de esperança no seu coração. Valentina caminhava ao seu lado, de mão dada com a sua mão livre, irradiando aquela confiança inabalável que só as crianças têm quando sabem que algo maravilhoso está prestes a acontecer. Senhor juiz, sussurrou a menina enquanto esperavam à porta do gabinete presidencial. A minha avózinha teve outro sonho ontem à noite. Ela diz que o senhor importante que vamos conhecer tem o coração muito triste por algo que aconteceu há muito tempo. Leonardo olhou para Valentina com aquela mistura de espanto e respeito que tinha desenvolvido pelas percepções extraordinárias da pequena. Que mais te disse a tua avózinha? Perguntou com curiosidade. Que o senhor também vai ajudar esse senhor, assim como eu o ajudei a si, respondeu Valentina com um sorriso que iluminou todo o corredor. Mas que primeiro ele nos vai ajudar a nós. A porta do gabinete abriu-se e apareceu um homem elegante de aproximadamente 60 anos, com cabelo prateado e olhos que pareciam carregar o peso de muitas responsabilidades. Era o juiz conselheiro Alexandre Pereira, presidente do Conselho Superior da Magistratura. Juiz Leonardo, por favor, entre, disse com uma voz grave, mas calorosa. E suponho que esta linda menina é a famosa Valentina, de quem todo o país está a falar. Valentina fez uma pequena vênia educada, como a avó lhe tinha ensinado. Muito gosto, senhor juiz conselheiro, disse com aquela formalidade adorável que as crianças têm quando querem impressionar os adultos. Uma vez dentro do gabinete, Alexandre sentou-se atrás da sua secretária de mogno, mas Leonardo notou algo invulgar. Havia fotografias de um menino pequeno por todo o lado, e num canto um pequeno altar com velas e flores frescas. Juiz Leonardo, começou Alexandre com voz solene. Em primeiro lugar, devo dizer-lhe que oficialmente deveria estar a enfrentar uma investigação disciplinar por métodos irregulares, mas há circunstâncias extraordinárias que mudaram completamente a situação. O magistrado levantou-se e caminhou para a janela que dava vista para toda a cidade. Há 3 dias recebemos uma chamada anônima de alguém que se identificou apenas como uma mãe preocupada. Essa pessoa informou-nos que a construtora Vale Novo tinha estado a defraudar o governo com contratos inflacionados durante mais de 5 anos. Leonardo inclinou-se para a frente, intrigado. Ao investigar esta denúncia, continuou Alexandre, descobrimos que não estamos a falar apenas do caso de Marco Silva. Estamos a falar de um esquema que roubou mais de 15 milhões de euros destinados a habitações para famílias de baixos recursos. Valentina, que tinha estado sentada muito quietinha, de repente pôs-se de pé e aproximou-se do altar no canto do gabinete. Este menino, era o seu filho? Perguntou com aquela inocência que pode quebrar qualquer barreira adulta. O rosto do juiz conselheiro Alexandre mudou completamente. Os seus olhos encheram-se de lágrimas que ele tinha estado a conter durante anos. Sim, pequena. Era o meu filho Tiago. Tinha a mesma idade que tu quando partiu para o céu. Valentina olhou para a fotografia do menino com aqueles olhos cor de mel, cheios de compreensão. Ele ficou triste porque as casas que lhe prometeram não eram boas? Perguntou a menina com uma intuição que deixou o magistrado gelado. Alexandre teve de se sentar, tremendo visivelmente. Como pode saber isso? Sussurrou com voz embargada.
Tiago morreu há 8 anos no desabamento de um edifício de apartamentos que tinha sido construído pela construtora Vale Novo, um edifício que supostamente cumpria todos os códigos de segurança. Leonardo sentiu o coração encolher. De repente, entendia por que o caso de Marco tinha chegado às mais altas esferas da justiça. Senhor juiz conselheiro, disse Leonardo com voz suave. Sinto profundamente, não tinha ideia da ligação pessoal. Mas Valentina já se tinha aproximado do juiz conselheiro Alexandre com aquela naturalidade que as crianças têm para consolar os adultos que sofrem. Senhor, a minha avózinha diz que as crianças que vão para o céu se tornam anjinhos que cuidam de outras crianças, disse-lhe, pondo a sua pequena mão sobre a mão trêmula do magistrado. O Tiago está a cuidar para que não aconteça o mesmo a outras crianças como eu. Alexandre desatou a chorar abertamente pela primeira vez em 8 anos. Anos de dor reprimida, de procurar justiça sem a encontrar, de carregar com a culpa de não ter conseguido proteger o seu próprio filho. O Tiago teria feito 16 anos no mês passado. Soluçou. Durante todos estes anos estive a investigar em segredo a construtora Vale Novo, mas nunca tive evidências suficientes para agir. Valentina manteve a sua mãozinha sobre a do magistrado e Leonardo pôde sentir como a sala se enchia daquela mesma calidez que tinha experimentado no tribunal. Agora tem-nas, disse a menina com aquela sabedoria que transcendia a sua idade. O Tiago mandou meu pai para que o senhor pudesse encontrar a verdade. Nesse momento, a secretária do magistrado entrou com urgência. Senhor presidente, desculpe a interrupção, mas o detetive Lourenço está aqui com informações urgentes sobre o caso Construtora Vale Novo. Que entre imediatamente, ordenou Alexandre limpando as lágrimas. O detetive André entrou com uma pasta grossa e expressão de triunfo. Juiz conselheiro Pereira, juiz Leonardo, tenho notícias extraordinárias. A confissão pública de Ricardo Santos ontem à tarde despoletou uma avalanche de testemunhos. Até agora, 17 famílias apresentaram queixas contra a construtora Vale Novo por defeitos de construção, e 5 ex-funcionários vieram confessar a sua participação forçada no esquema de falsificação de documentos. O magistrado pôs-se de pé com renovada energia. Que me diz de Ernesto Pires? Ele está a cantar como um passarinho, respondeu o detetive com um sorriso. Confessou todo o esquema, entregou contas bancárias ocultas no estrangeiro e prometeu cooperar completamente para recuperar todo o dinheiro roubado em troca de uma redução de pena. Valentina aplaudiu com alegria, como se estivesse a ver o seu programa de televisão favorito. Que bom, já podem tirar o meu pai dos problemas. Leonardo sorriu sentindo que finalmente podia ver a luz ao fundo do túnel. Mais do que isso, pequena, o teu pai não só vai ficar livre de todas as acusações, como vai receber uma compensação por todo o sofrimento que passou. Mas o juiz conselheiro Alexandre aproximou-se de Valentina com uma proposta ainda mais extraordinária. Valentina, há algo mais. Decidimos criar uma fundação com o dinheiro recuperado de Ernesto Pires, uma fundação que ajude famílias como a tua e que construa habitações seguras para crianças como o Tiago, como tu. A menina olhou-o com olhos brilhantes. E como se vai chamar a fundação? Alexandre olhou para a fotografia do seu filho. Depois olhou para Valentina e, pela primeira vez em 8 anos, sorriu com genuína felicidade. Fundação Tiago e Valentina pela Justiça e Esperança. Valentina aproximou-se de Leonardo e sussurrou-lhe algo ao ouvido. O juiz acenou com um sorriso. Juiz conselheiro Alexandre, disse Leonardo. A Valentina quer pedir-lhe algo especial. A menina aproximou-se do magistrado com aquela determinação que já tinha demonstrado no tribunal. Senhor, posso dar-lhe um abraço? A minha avózinha diz que os abraços são medicina para o coração triste. Alexandre ajoelhou-se até ficar à altura da menina, e quando Valentina o abraçou, algo mágico aconteceu. Pela primeira vez desde a morte de Tiago, o magistrado sentiu paz no seu coração. Era como se o seu filho lhe estivesse a dizer que já podia deixar ir a dor e usar o seu amor para ajudar outros. Obrigado, pequeno anjo, sussurrou Alexandre. Acho que o Tiago me mandou o melhor presente que podia receber, a oportunidade de transformar a minha dor em esperança para outras famílias. O detetive Lourenço pigarreou suavemente. Juiz conselheiro, há uma última coisa. Os meios de comunicação social estão lá fora à espera de uma declaração oficial. Todo o país está a seguir esta história. Leonardo olhou para Valentina, que acenou com aquela confiança que o tinha guiado desde o primeiro dia. Creio que é hora de o mundo saber que, às vezes,
Os milagres vêm em pacotes muito pequenos, mas com corações muito grandes, disse o juiz. Enquanto se preparavam para sair para enfrentar os meios de comunicação, Alexandre pegou na mão de Leonardo. Juiz Leonardo, quero que saiba que não haverá nenhuma investigação disciplinar contra o senhor. Pelo contrário, o conselho decidiu atribuir-lhe uma menção especial pela sua valentia e dedicação excepcional à justiça. Leonardo sentiu que as suas pernas respondiam com mais força do que nunca. Era como se cada ato de justiça fortalecesse não só a sua alma, mas também o seu corpo. Mas enquanto se dirigiam para a porta, Valentina parou subitamente e olhou para trás, para a fotografia de Tiago. Senhor juiz conselheiro, disse com aquela seriedade que às vezes as crianças tinham, Tiago diz que amanhã vai acontecer algo muito especial no tribunal. Ele diz que o seu pai vai andar sozinho até o meu pai para lhe dar a liberdade. Alexandre e Leonardo entreolharam-se com espanto, mas já tinham aprendido a não subestimar as previsões de Valentina. E quando saíram do edifício para enfrentar os jornalistas, nenhum deles imaginava que a cerimônia do dia seguinte se tornaria um momento que seria recordado para sempre na história da justiça do país. O amanhecer do dia mais esperado chegou pintado de cores douradas que pareciam anunciar que algo extraordinário estava para acontecer. No Tribunal de Justiça de Santa Esperança, uma multidão tinha se reunido desde muito cedo. Jornalistas de todo o país, famílias que tinham sido vítimas da construtora Vale Novo e centenas de pessoas que simplesmente queriam ser testemunhas do que já estavam a chamar o milagre da pequena Valentina. Dentro do tribunal, numa sala especial preparada para a ocasião, o juiz Leonardo encontrava-se no seu gabinete, olhando-se ao espelho enquanto ajustava a sua toga judicial. Pela primeira vez em 5 anos tinha-se posto de pé, sem ajuda de ninguém durante mais de 10 minutos. As suas pernas respondiam como se tivessem esperado por este momento durante toda uma eternidade. Um suave toque na porta interrompeu os seus pensamentos. Valentina entrou a correr, seguida de perto pela sua avó Rosa e pelo seu pai Marco, que vestia um fato novo que tinham comprado com parte da compensação que tinha recebido. Senhor juiz, exclamou Valentina com um sorriso radiante. A minha avózinha diz que hoje é um dia muito especial, não só para nós, mas para todo o país. Leonardo ajoelhou-se em frente à menina, as suas pernas flexionando-se sem dificuldade. Valentina, antes de começarmos, quero agradecer-te por tudo o que fizeste. Não só me devolveste as pernas, devolveste-me a fé de que a justiça e o amor podem mudar o mundo. A pequena pôs as suas mãozinhas sobre as bochechas do juiz, com aquela ternura infinita que a caracterizava. O senhor não precisava que eu lhe devolvesse nada, senhor juiz. O senhor sempre teve um coração bom. Só precisava de se lembrar que, às vezes, os maiores milagres acontecem quando ajudamos os outros. Rosa aproximou-se e pôs uma mão carinhosa sobre o ombro de Leonardo. Juiz Leonardo, a minha neta pediu-me para lhe dizer algo muito importante. Ela diz que hoje, quando o senhor se puser de pé para ler a sentença, vai sentir uma força que vem não só das suas pernas, mas do coração de todas as famílias que vão receber justiça. Nesse momento, a secretária Patrícia entrou com expressão emocionada. Senhor juiz, é hora. A sala está completamente cheia e há centenas de pessoas lá fora a ver a transmissão ao vivo em ecrãs gigantes. Todo o país está à espera. Enquanto caminhavam para a sala principal, Leonardo sentiu algo que nunca tinha experimentado. Uma energia que parecia vir da própria terra, subindo pelos seus pés, fortalecendo as suas pernas, enchendo todo o seu corpo de uma vitalidade extraordinária. Ao entrar na sala, um silêncio reverencial apoderou-se do local. Na primeira fila estavam Marco e a sua família junto ao juiz conselheiro Alexandre Pereira, que tinha vindo especialmente para presenciar este momento histórico. Nas bancadas seguintes, encontravam-se as 17 famílias que tinham apresentado queixas contra a construtora Vale Novo, muitas delas com crianças pequenas que olhavam tudo com olhos curiosos. No banco dos réus, Ernesto Pires esperava a sua sentença com a cabeça baixa, visivelmente envelhecido pelo peso dos seus crimes. Ao seu lado, o seu advogado de defesa parecia resignado ao inevitável. O juiz Leonardo dirigiu-se à sua cadeira atrás do estrado, mas antes de se sentar, olhou diretamente para Valentina, que lhe fez um pequeno gesto de encorajamento com as suas mãozinhas. Antes de prosseguir com as formalidades legais, anunciou Leonardo com voz clara e firme. Quero dirigir-me a todas as famílias presentes e a todo o país que nos está a ver. Parou um momento
sentindo como a força nas suas pernas se intensificava. Durante 20 anos tenho administrado justiça desta cadeira, acreditando que a lei era suficiente para curar as feridas do mundo. Mas uma pequena menina de 8 anos ensinou-me que a justiça real só existe quando se combina com o amor, a compaixão e a fé inabalável de que as coisas podem mudar. Valentina sorriu do seu assento, irradiando aquela luz especial que tinha tocado o coração de todos os que a conheciam. Portanto, continuou Leonardo, em vez de ler a sentença da minha cadeira, vou fazer algo que não fazia há 5 anos. O juiz começou a caminhar lentamente para o centro da sala, sem bengala, sem qualquer apoio, com passos firmes e seguros que ressoaram por todo o tribunal, como a batida de um coração gigante. Um murmúrio de espanto espalhou-se por toda a sala. Alguns presentes começaram a chorar abertamente. As câmaras de televisão captaram cada passo, cada momento deste milagre que se desenrolava diante dos olhos do mundo inteiro. Leonardo chegou onde estava Marco e parou em frente a ele. Marco Silva, disse com voz cheia de emoção, em nome da justiça que durante tanto tempo te foi negada, e em nome de todos os pais que lutam cada dia pelo bem-estar dos seus filhos, eu declaro que és completamente inocente de todas as acusações apresentadas contra ti. Marco desatou a chorar, caindo de joelhos e cobrindo o rosto com as mãos. Anos de angústia, humilhação e medo saíram do seu corpo como um rio libertado de uma barragem. Mas Leonardo não tinha terminado. Dirigiu-se a Ernesto Pires, que o olhava com uma mistura de terror e arrependimento. Ernesto Pires, disse com voz grave, mas sem ódio. As tuas ações causaram um dano incalculável. Roubaste não só dinheiro, mas esperanças, sonhos e, em alguns casos, vidas inocentes. No entanto, a tua decisão de cooperar e devolver o roubado mostra que ainda resta bondade no teu coração. O juiz olhou para onde estava o juiz conselheiro Alexandre, que tinha lágrimas a escorrer pelas bochechas. Condeno-te a 12 anos de prisão com a possibilidade de redução de pena baseada na tua cooperação total para recuperar cada euro roubado e para ajudar a reconstruir as habitações que foram construídas defeituosamente. Ernesto acenou, aceitando o seu destino com uma expressão que pela primeira vez mostrava remorso genuíno. Leonardo dirigiu-se então a Valentina, que se tinha posto de pé no seu assento com os braços estendidos. Valentina, disse o juiz ajoelhando-se em frente a ela, não tenho palavras para te agradecer o que fizeste. Não só devolveste a mobilidade às minhas pernas, devolveste a esperança a um sistema de justiça que tinha esquecido o seu propósito mais sagrado. A menina aproximou-se e deu-lhe um abraço que foi captado por todas as câmaras presentes. Senhor juiz, sussurrou Valentina ao ouvido de Leonardo. A minha avózinha diz que o senhor vai ajudar muitas mais crianças. Ela diz que o Tiago está muito contente porque, finalmente, vai haver casas seguras para crianças como nós. Nesse momento, o juiz conselheiro Alexandre pôs-se de pé e começou a aplaudir. O seu aplauso foi seguido por Marco, depois por Rosa, depois por todas as famílias presentes, até que todo o tribunal se encheu de uma ovação que parecia não ter fim, mas a maior surpresa ainda estava por vir. Valentina soltou-se do abraço de Leonardo e caminhou para o microfone do tribunal. Posso dizer algo? Perguntou com aquela educação que sempre a caracterizava. Leonardo acenou, curioso por ouvir o que a pequena tinha para dizer. Valentina aproximou-se do microfone que tiveram de baixar para que ela pudesse alcançá-lo. O meu nome é Valentina e tenho 8 anos, começou com uma voz clara que chegou a cada canto do tribunal. Quero dizer algo a todas as crianças que nos estão a ver na televisão. Fez uma pausa, olhando diretamente para as câmaras. Às vezes, os adultos esquecem-se de fazer as coisas certas, e quando isso acontece, as crianças podem lembrar-los que há sempre esperança. A minha avózinha ensinou-me que quando temos fé, quando amamos de verdade, e quando nunca nos rendemos, podem acontecer coisas muito bonitas. A sua voz tornou-se mais firme, mais sábia. O senhor juiz pôde andar outra vez, não só porque eu pus as minhas mãos nas suas pernas, mas porque ele decidiu usar o seu coração para ajudar o meu pai. E o meu pai está livre não só porque encontraram a verdade, mas porque nunca perdeu a esperança. Valentina olhou para onde estava o juiz conselheiro Alexandre. E o senhor Alexandre vai poder ser feliz outra vez, não porque o seu filho Tiago regresse, mas porque agora vai poder ajudar a que outras crianças estejam seguras. Toda a sala estava em completo silêncio, cativada pelas palavras desta pequena que falava com a sabedoria de séculos.
O que quero dizer a todos, continuou Valentina, é que os milagres existem, mas não são mágicos como nos contos. Os milagres acontecem quando as pessoas boas decidem ser corajosas, quando escolhem ajudar-se umas às outras e quando nunca se rendem às coisas más. Dirigiu-se especialmente às câmaras. Se alguma criança que nos está a ver tiver problemas na sua família, se o seu pai ou a sua mãe estiverem a passar por algo difícil, não se rendam. Procurem as pessoas boas, como o senhor juiz Leonardo, como a minha avózinha Rosa, como o senhor Alexandre. As pessoas boas estão sempre lá para ajudar. Valentina terminou o seu discurso com um sorriso mais bonito que se tinha visto num tribunal de justiça. E lembrem-se que vocês também podem ser milagres para outras pessoas. Só tem de usar o vosso coração e nunca deixar de acreditar nas coisas boas. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Não havia um único olho seco em todo o tribunal. Leonardo pôs-se de pé sem dificuldade alguma e caminhou até ao centro da sala. Mais uma vez, nos meus 20 anos como juiz, declarou com voz cheia de emoção, nunca tinha ouvido palavras mais sábias do que as que acabamos de ouvir desta extraordinária menina. Que as suas palavras nos recordem a todos que a justiça verdadeira nasce do amor e que os maiores milagres acontecem quando decidimos ser a resposta às orações de outros. 6 meses depois, a Fundação Tiago e Valentina tinha construído a sua primeira habitação completamente segura para uma família de baixos recursos. O juiz Leonardo, que tinha recuperado completamente a mobilidade nas suas pernas, presidia a cerimônia de inauguração caminhando sem bengala alguma. Marco trabalhava agora como supervisor de construção da fundação, garantindo que cada casa cumprisse com os mais altos padrões de segurança. Ricardo Santos, depois de cumprir a sua pena com serviços comunitários, tinha se tornado o contabilista honesto que sempre devia ter sido. E Valentina, que continuava a ser uma menina normal de 8 anos, que brincava, estudava e sonhava como qualquer outra criança da sua idade, tinha demonstrado ao mundo inteiro que os corações puros e valentes podem mudar a história. Porque às vezes, os maiores milagres vêm nos pacotes mais pequenos com os corações mais grandes, lembrando-nos que a fé, o amor e a justiça sempre triunfam quando nos atrevemos a acreditar no impossível.